Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro, para todo mundo ficar bem informado. Então vamos às notícias de hoje. Nessa edição, a gente vai trazer informações atualizadas sobre o estado de saúde do menino de 5 anos que caiu da varanda de um prédio aqui em Caruaru na semana passada. Lembra? Ele está internado no Recife, a previsão de alta é hoje. E a gente vai trazer os detalhes aqui no seu AB1. Larissa Juliana, Gessé Ascioli, Fábio Gomes e Joel Almeida estão com a gente ao vivo. Larissa, direto da nossa redação, vai dizer quais são os principais assuntos do G1 Caruaru e região, entre eles a chuva registrada aqui no interior. Né, Larissa? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o AB1. Exatamente, aconteceu muita chuva na madrugada de hoje e na noite de ontem em vários municípios aqui da nossa região. Teve chuva registrada em municípios como Pesqueira, Garanhuns, Quixaba e também muitos prejuízos foram registrados para os moradores desses municípios que tiveram aí ruas alagadas, águas entrando dentro de residências e também dentro de veículos. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais detalhes sobre essa chuva que foi registrada aqui na nossa região, Almi. Combinado, viu, Larissa? Muita água, como a gente viu aí. Gessé chega com informações importantes para o trabalhador, porque o governo federal prorrogou a entrada da portaria sobre o trabalho em feriados no comércio. Não é isso, Gessé? Bom dia. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. A gente vai tratar sobre esse assunto daqui a pouquinho, explicar o que muda com essas medidas, dessa prorrogação também, nesse ajuste aí para o trabalhador ter direito a trabalhar nos feriados a partir de uma convenção coletiva. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Muito bem, Fábio traz informações sobre uma intervenção que estava prevista para a Avenida Leão Dourado aqui em Caruaru. Houve mudanças em relação a esse assunto. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Uma das mudanças que a gente traz aqui é que a interdição que estava prevista para acontecer hoje vai começar a acontecer, na verdade, na segunda-feira. Nós estamos em um dos trechos da Avenida Leão Dourado que será interditada por conta dessa obra de esgotamento sanitário que será realizada pela empresa Viane Moura e tem previsão de trazer benefícios para 30 mil moradores aqui das localidades próximas. A partir da segunda-feira, esse trecho que nós estamos será o primeiro trecho interditado e daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes e também explicando um pouco mais de como vai acontecer essa interdição aqui na Avenida Leão Dourado. Almir. Tá certo, Fábio. Joel vai abrir o nosso consultório daqui a pouco porque tem a B Saúde para a gente falar sobre uma doença crônica, hein? A obesidade. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui. Nesta quinta-feira, a gente vai falar sobre obesidade, uma doença crônica que exige tratamento. E daqui a pouquinho eu vou conversar no consultório com um especialista em emagrecimento que vai tirar todas as dúvidas. Claro que você pode participar desse bate-papo, mandando sua pergunta para a gente. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Almir. Valeu, Joel. Valeu, turma. Tamo junto nesse AB1. E nesse calorão também é preciso ter cuidado com a saúde dos pets. Por isso, nós vamos mostrar como é que os tutores estão fazendo lá no sertão para aliviar as temperaturas para essa turminha que faz a alegria da casa. Nesse período, que começa o período mais quente do ano, a gente tem que ter atenção porque além das alterações dermatológicas que a incidência solar pode causar, assim como acontece com a gente, eles também têm muita alteração respiratória. Isso se dá ao fato da troca de calor. A gente troca muito calor, consegue baixar nossa temperatura pelo suor. Eles não suam tanto quanto a gente. Então, a melhor forma que eles têm de trocar o calor, de baixar a temperatura, é através da respiração. É agora, no seu AB1, que já começou. São 11 horas mais 52 minutos. Vamos juntos então, aqui na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também. Ali do lado está o QR Code que leva você para o nosso aplicativo. Aí você pode acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet.
Vamos ver também como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, hein? Imagens ao vivo da câmera que fica lá no alto do Monte do Bom Jesus. Ó, a gente até vê a igrejinha do monte aí na base do seu vídeo, um pedacinho dela. E a cidade, ó, aos pés do Bom Jesus. Imagens ao vivo para você. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura está marcando 31 graus aqui na cidade e a mínima não deve passar dos 18. E olha, a Avenida Leão Dourado, aqui em Caruaru, vai passar por uma interdição por conta de algumas obras que estão sendo realizadas por lá. A mudança começaria hoje, mas os trabalhos foram adiados. Fábio Gomes chega ao vivo com a gente para falar a respeito desse assunto agora. Não é isso, Fábio? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui na tela da Asa Branca, pelo AB1. É isso mesmo. Esse trecho onde a gente está agora é o primeiro trecho que será interditado por conta dessas obras da Viane Moura, né? Essa empresa que está à frente dessas obras de esgotamento sanitário e que tem previsão de beneficiar 30 mil habitantes dos bairros aqui próximos à Avenida Leão Dourado. Esse trecho onde a gente está agora, eu vou pedir para o cinegrafista Matheus Guerra mostrar, vai ser o primeiro que será interditado a partir da segunda-feira. A gente está aqui desde cedo, até o momento não há nenhuma sinalização, os condutores que passam por aqui podem seguir normalmente, mas a partir da segunda-feira, de acordo com o representante da Viane Moura, eles serão sinalizados aqui e será preciso que os condutores façam um desvio. Esse primeiro trecho, o desvio será feito pela rua Cruz das Almas, e aí o condutor que vem por aqui, ele precisa seguir por esse trecho que a gente está mostrando agora, virar aqui, entrar na rua Cruz das Almas e seguir até o semáforo da Travessa Santo Amaro. A previsão é que as obras nesse primeiro trecho sejam concluídas ainda na primeira quinzena de março. Aí, a partir do dia 16, outro trecho da avenida será interditado, que vai ser justamente a Rua Cruz das Almas até uma rede de supermercados aqui da Avenida Leão Dourado. O terceiro trecho da avenida será interditado, é o que liga justamente o centro ao subúrbio e vice-versa. Todos esses desvios que eu citei, eles serão sinalizados. Os condutores que passarem por aqui, eles precisarão pegar algumas avenidas adjacentes para estar concluindo esse percurso dessa avenida tão importante que liga aqui a BR-104 até o bairro Alto do Moura, até localidades como o Luiz Bezerra Torres, né, que tem muitas pessoas que moram por lá, é um bairro populoso. E aí, claro, a gente hoje pela manhã, eu e o cinegrafista Matheus Guerra, nós viemos aqui nessa avenida e conversamos com o representante da Viane Moura. Ele trouxe mais alguns detalhes das etapas dessa obra, com previsão de conclusão e também os benefícios que essa obra vai trazer para a população que vive aqui. A gente acompanha essa entrevista a partir de agora. Essa obra inicia, de fato, efetivamente, na dia 2 de março, certo? Nos dias mais próximos aqui, a gente vai estar distribuindo a parte de sinalização nas ruas adjacentes, onde serão os desvios. E a partir do dia 2 de março, a gente começa o corte do asfalto, a parte da Rua Cruz das Almas, seguindo pela Avenida Leão Dourado, seguindo com escavação das redes e assim assentamento da rede. É uma obra de esgotamento sanitário, é uma obra com mais de 4 km de extensão que a gente já vem executando. Estamos aqui na fase final da execução da nossa rede de esgotamento sanitário e ela irá beneficiar mais de 30 mil pessoas nas localidades do aeroporto, dos nossos condomínios, ao lado do aeroporto, nos bairros também Novo Mundo, Moura Brasil. Ela será feita com 3 trechos. O primeiro trecho vai ser da Rua Cruz das Almas até o semáforo, próximo ao mercado, e seguindo pelo segundo trecho, na sequência, no trecho do semáforo até o mercado. E o terceiro trecho, na sequência também, vai ser esse pedacinho aqui de cima, após a Rua Cruz das Almas. Todo o desvio vai estar bem sinalizado, indicando as rotas de desvios nas ruas adjacentes também, para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem circula também na região. Só reforçando, essas interdições, elas serão feitas de forma gradual, ou seja, enquanto acontece a primeira interdição, ela só vai, o trajeto poderá ser voltado ao normal quando o segundo trecho começar com essas obras. A Autarquia de Mobilidade de Caruaru, ela orienta os condutores, redobrarem a atenção nesse período e logo após o término das obras, o fluxo viário deverá retornar ao normal. Almir. Muito bem, Fábio Gomes. Muito obrigado por todas essas informações. São informações importantes para o nosso dia a dia, não é para o condutor de veículos. Todo mundo tem mais ou menos uma rota que segue todos os dias. Importante a gente ficar por dentro também dessas obras aí na Avenida Leão Dourado. Valeu, viu, Fábio? Muito obrigado. Como a gente percebe aí, há sempre muito movimento, não é, nesse trecho, e é importante a gente trazer essas informações ao vivo.
Vamos seguindo, vamos falar sobre os problemas da comunidade agora, porque os moradores da rua Joaquim Távora, no São José, aqui em Caruaru, entraram em contato com a nossa equipe também. Então, a nossa equipe pegou o carro Link e foi até lá. Vamos ver. Oi, Almir. A gente veio aqui até o loteamento São José porque a população aqui do bairro entrou em contato com a gente para reclamar de diversos problemas que são bem visíveis. A partir de agora você já está vendo, né? A falta de saneamento, a falta de calçamento e também o pessoal reclama de lixo. Todos eles por causa da falta de infraestrutura aqui do bairro. Nosso carro Link já está aqui, ó, chegando até perto dos moradores. Vou tirar o cinto aqui para poder falar com eles. Os moradores reclamam de diversos pontos, como a gente falou aqui. O Josué entrou em contato com a gente. Josué, venha para cá, por favor, porque a gente já mostra esse lixo aqui, essa montanha de lixo. O que foi que aconteceu? Bom dia. Obrigado por terem vindo pela nossa causa. E a situação é essa que vocês estão vendo. A água, o acesso muito complicado, principalmente em dias de chuva. Esse lixo já vai fazer um ano que está aqui. A Secretaria de Obras vieram fazer uma capinação, juntaram os lixos, deixaram aí, de frente à nossa casa, isso atraindo inseto, bicho de toda espécie. E nós cobramos uma posição da Prefeitura, da Secretaria de Obras para vir recolher. Não só aqui, mas em muitos pontos do bairro, do nosso loteamento, acontecendo essa situação. Há 15 dias atrás, aproximadamente, eles vieram novamente fazer outra capinação. Porém, deixaram do mesmo jeito no acesso ao bairro a mesma quantidade de lixo ou até mais. Né? E nós cobramos isso da Prefeitura, que eles venham fazer o serviço, mas que eles concluam, né, o serviço, porque aí deixa a população nessa situação. Isso aí nós temos crianças, né, pode entrar qualquer inseto peçonhento dentro da nossa casa e nós cobramos da Prefeitura um posicionamento para eles virem resolver a situação do bairro. Não obstante a isso, nós temos também o acesso, como vocês estão vendo, que é complicado, né, para eles virem concluir o calçamento ou dar um posicionamento sobre, né, todos os acessos ao bairro é complicado aqui. Muito obrigado pelas informações. Deixa eu conversar aqui com os outros moradores. Venha cá, por favor. Como é seu nome? Creuza. Dona Creuza, a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro desde 2024, que eu ali por ali, que ali é a casa da minha neta, tem 4 netos, já foi mordido de escorpião. E o lixo é aqui, a prefeitura manda o caminhão passa, aí quando colhe o lixo, aí tem gente que vem e bota o lixo. Aí quando nós reclamamos disso que nós somos barraqueiros, né? Aí não pode, né? Aí não pode, né? Nós quer o quê? Nós quer limpeza. Eu não sou barraqueiro, eu gosto da limpeza. Eu gosto da limpeza, as coisas. Exatamente. Né? A população tem que fazer a parte dela, colocar o lixo quando o caminhão passa, né? Venha cá, por favor. Aqui o bairro existe há muito tempo, né? Há mais de duas décadas e sempre é essa situação, nada melhora. Verdade, é. Infelizmente a gente está passando por esse constrangimento, até porque esses entulhos que está aqui de frente à minha casa, né? Infelizmente, foi coisa da prefeitura, resto de coisa que deixaram o pessoal aproveitar esse resto de terra e colocaram o resto de lixo. E infelizmente a gente passa por esse constrangimento. Final de ano me veio um pessoal da família de outro estado e eu passei vergonha, para ser sincero. Eu queria que o pessoal da prefeitura tomasse uma atitude aqui, que é para que a gente seja contemplado, né? Pelo menos com esse tipo de serviço. Não basta o calçamento que não chegou aqui embaixo vizinho e toda a população está sofrendo com esse constrangimento. Muito obrigado pelas informações. É então isso que a população espera, né? Que a prefeitura venha aqui fazer o resto da limpeza, tirar o que foi colocado e ajeitar, né? Realmente dar condições básicas para a população, como saneamento e o calçamento. Mas eu vou pedir, antes de encerrar, para o Arthur vir aqui comigo, porque é o seguinte, gente, a população diz que esse é o retrato aqui do bairro, realmente, mas muita gente tem se mudado. Essa casa aqui, uma família se mudou recentemente, mas numa rua embaixo, outras 2 famílias se mudaram porque não aguentam passar por todos os dias por esses mesmos problemas e pedir as mesmas coisas à prefeitura. A gente, claro, fica na torcida e vai ficar acompanhando essa situação aqui até que ela seja resolvida. Almir. É isso, Joel. Até que ela seja resolvida, é claro. A gente foi em busca das respostas, hein? A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. É aquele trecho de nota que, infelizmente, a gente já conhece.
Já a Secretaria de Serviços Públicos reforçou a importância da população contribuir com a manutenção da limpeza urbana e que a coleta de lixo está acontecendo de forma regular no bairro São José, nas segundas, quartas e sextas pela manhã. A equipe que cuida da coleta informou também que, caso alguma rua não esteja sendo contemplada pela coleta, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp 98384-6721. Vou repetir, pessoal, 98384-6721, das 8 da manhã às 2 da tarde, para solicitar essa inclusão. E agora a gente vai para o Momento WhatsApp. Tem reclamação chegando do Divinópolis aqui em Caruaru também. É o seguinte, pessoal, tem um cruzamento da rua Santa Joana d'Arc com a rua Niterói. Nesse local foi realizada a troca de um poste. E essa obra teria provocado problemas em um esgoto. Já pensou? A gente vai ver agora o vídeo que o Marcelo mandou para a gente. Vamos ver. Boa tarde, pessoal. Estou aqui expondo uma situação que nós estamos vivendo no momento. Aqui é a rua Santa Joana d'Arc. É um cruzamento com a rua Niterói. E o que aconteceu? A CELP veio instalar esse poste para melhor a população em termos de energia, porém prejudicou a todos com o esgoto que perfurou e veio a entupir. E essa água ela está dando retorno para dentro das casas. Vocês podem ver aqui as calçadas estão todas úmidas, está vazando pela calçada. Também está vazando para dentro das casas, vocês podem observar aí, trazendo um mau cheiro para dentro das residências. Todos aqui estão sendo prejudicados. Nós vamos pedir a vocês uma solução e só temos esse meio de resolver essa situação. Eu me chamo Marcelo e residencio aqui nesta rua. Ô Marcelo, que coisa, hein? Obrigado pela confiança no nosso jornalismo, não é? A gente foi em busca de uma resposta e, por meio de nota, a Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, diz que em relação a essa demanda aí da rua Santa Joana d'Arc, no Divinópolis, uma equipe está no local realizando a manutenção necessária. É uma informação importante, a gente vai torcer para que tudo seja resolvido e esse problema acabe por lá. E a gente lembra também que é fácil participar aqui do AB1. É só gravar um vídeo com o problema da sua rua e mandar para a gente pelo nosso WhatsApp 99198-8212. A gente está sempre aqui esperando, hein? E agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns, hein? Olha aí, ó, a gente está vendo um pouquinho da Cidade das Flores nessas imagens ao vivo. Por lá, a previsão está dizendo que o dia deve seguir assim, com muitas nuvens, e que à noite o tempo deve ficar ainda mais fechado. Os termômetros por lá estão marcando 30 graus nesse momento e a temperatura mínima não deve passar dos 18, hein? Meio-dia, 6 minutos. Bora para a redação agora? Larissa Juliana está chegando ao vivo com os destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Larissa, choveu muito em várias cidades aqui do interior, né? Almir, choveu bastante em várias cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco. Essa chuva foi registrada na madrugada de hoje e na noite de ontem e aconteceu um grande volume de chuva em pouco tempo. Em algumas cidades foram registrados alguns alagamentos, mas apesar desses alagamentos, não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas até o momento. Em Pesqueira, o maior acumulado de chuvas do estado nas últimas 24 horas chegou a 132 milímetros. No município de Pesqueira, as ruas ficaram tomadas pela água e moradores registraram prejuízos após as chuvas intensas. Já no Agreste, aqui em Garanhuns, motociclistas enfrentaram dificuldade para atravessar avenidas tomadas pela correnteza. Em alguns pontos, a força da água impediu a passagem de veículos e aumentou o risco de acidentes. Já em Jucati, a chuva durou mais de 4 horas seguidas, as ruas ficaram completamente alagadas, principalmente em áreas mais vulneráveis, dificultando o deslocamento da população. No município de Arco Verde, a água chegou a quase metade da altura da varanda de uma casa e também houve muitos raios, muitos trovões. E aí foram registradas essas imagens desses raios no município de Arco Verde durante a tempestade. Já em Buíque, moradores relataram invasão de água em suas residências e também
alagamentos em várias áreas da cidade. Segundo a APAC, olha, esses foram os maiores acumulados registrados no estado nas últimas 24 horas. Pesqueira teve acumulado de 132 milímetros de chuva, ficando em primeiro lugar como o município que mais choveu nas últimas 24 horas. Carnaíba ficou em segundo lugar, com 130 milímetros, mais de 130 milímetros registrados nas últimas 24 horas. Em terceiro lugar ficou o município de Pesqueira, com 91,6 milímetros registrados. Já Garanhuns ficou em quarto lugar no estado, com 81,2 milímetros de chuva registrados. O município de Quixaba, também no Sertão, teve registro de 75,66 milímetros de chuva e Araripina teve 73,8 milímetros. Pesqueira também registrou mais um registro de acúmulo de 71 milímetros de chuva e em oitavo lugar ficou o município de Serra Talhada, no Sertão, com 69,8 milímetros. E aí essa chuva, né, acende um alerta também para que a população acione a Defesa Civil, caso haja esse registro de perigo aí na sua região, pelo telefone 199 ou também pelo telefone do Corpo de Bombeiros, que é o 193. A Defesa Civil reforça a importância, né, dos moradores ficarem sempre em alerta e fazerem esses comunicados caso sejam necessários. E aí no G1 a gente trouxe todos esses alertas da nossa região, também registros de chuvas e como os moradores enfrentaram esses alagamentos. É só conferir na nossa matéria, Almir. As imagens impressionam mesmo, Larissa. E tem mais alguma nova previsão, mais algum alerta de chuva para a nossa região? Tem sim, vai continuar chovendo, né? Essa é a previsão do Instituto Meteorológico. Vai continuar chovendo principalmente no sertão do estado e também tem alerta de chuva para o Agreste. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu 2 alertas de chuvas intensas para municípios do nosso estado. O primeiro é de perigo potencial, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 quilômetros. Também há um segundo alerta para 38 municípios, que é um alerta mais grave, um alerta laranja, classificado como nível de perigo. E aí, nesses municípios, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no acumulado diário e também com riscos de ventos intensos, que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Esse risco inclui corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e incidências de raios. O INMET orienta, né, que durante rajadas de ventos, a população evite se abrigar embaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres ou transmissões ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, se possível, ligar o quadro geral de energia. E aí a gente reforça aqui mais uma vez que é também possível ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193 e também ficar atento a esse alerta que está disponível no nosso portal, o G1 Caruaru e Região, Almir. Larissa, todas essas orientações são importantes demais. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Obrigada a você, Almir. Daqui a pouco eu volto. Valeu. 12:11, pessoal. Então a gente aproveita também para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe. Olha lá, mínima de 21 graus, a máxima pode chegar aos 31, Santa Cruz aqui no Agreste. Na Zona da Mata tem Maraial, 20 graus a temperatura mínima, 31 a máxima. E Itapetim, lá no Sertão, mínima de 21 e máxima de 33 graus, hein? E olha, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco divulgou o número de eleitores que ainda não fizeram o cadastro da biometria. E os dados chamam a atenção aqui no Agreste. Acompanha com a gente aí na tela também, ó. Pesqueira é a cidade com a maior quantidade de eleitores sem biometria coletada. São mais de 28 mil pessoas, mais da metade do eleitorado do município, ou seja, 55,59%. Depois aparece Caruaru, com mais de 17 mil eleitores sem biometria coletada, número que representa menos de 7% do eleitorado. Buíque tem 13.638 eleitores sem biometria. Em São Bento do Una são quase 11.600 eleitores, ó. E em Brejo da Madre de Deus existem mais de 10 mil eleitores sem biometria coletada,
de acordo com esse levantamento que a gente acompanhou agora. Aí, para tentar mudar esse quadro, o TRE começou um mutirão de biometria que vai de hoje até o sábado. Então a gente vai falar ao vivo agora com o Gessé Ascioli, que tem as informações para a gente assim no detalhe. Não é isso, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Números importantes que você trouxe aí em relação ao cadastro biométrico. Por isso eu estou aqui com Onassis Araújo, que é chefe do cartório eleitoral em Caruaru. Onassis, a gente observa que ainda há muitos municípios faltando aquela coleta da biometria. Aqui em Caruaru, nós temos um mutirão acontecendo hoje, como em várias outras cidades, mas observando do ponto de vista da movimentação, começando hoje esse mutirão para tentar reverter esses números. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está assistindo o jornal da TV Asa Branca, exatamente. Nós iniciamos hoje o mutirão, o segundo mutirão de 2026 aqui em Caruaru. Esse mutirão está ocorrendo em todo o estado de Pernambuco e o foco principal desse mutirão, conforme você já adiantou, são os jovens que vão tirar o título pela primeira vez e aqueles eleitores que, embora já sejam eleitores, ainda não possuem biometria cadastrada. Esse mutirão é voltado principalmente para esses dois grupos. Então é muito importante que tanto o jovem como o eleitor que ainda não tem biometria agende seu atendimento, compareça ao seu município e regularize a sua situação. Agora, Onassis, uma dúvida que surge também é a questão da documentação para fazer, para triar o primeiro título. E aí tem pessoas que não têm aquela documentação ou deu entrada numa documentação e não conseguiu ainda receber o documento para vir poder dar entrada no título. Como é que funciona? O mais importante para o eleitor, aquela pessoa que quer ser atendida, é compreender que é preciso fazer o agendamento no site do TRE de Pernambuco. Uma vez agendado, ele comparece com sua documentação pessoal. O que se entende por documentação pessoal? O RG, pode ser o registro geral emitido pela Secretaria de Defesa Social, que é um documento oficial com foto, para que aqui os servidores possam verificar e comprovar a identificação dessa pessoa. Além do RG, ele pode substituir o RG, caso ele não possua, pela carteira de trabalho física, tá certo? E ele também deve trazer o número do CPF e um comprovante de residência para atestar o seu endereço no município. E aí a gente reforça que o atendimento só acontece mesmo em mutirão com o cadastro, com a marcação prévia junto ao portal digital. Isso, a gente sempre fala isso nas reportagens. É muito importante que o eleitor entenda que seu atendimento, seja em Caruaru ou seja em qualquer município do estado de Pernambuco, ele deve ser antecedido do agendamento. Então o eleitor acessa o site do TRE de Pernambuco, lá na aba de serviços ao eleitor, ele tem a opção do agendamento biométrico. Ele agenda seu atendimento, escolhe o município, o dia e a hora, comparece com a sua documentação pessoal toda original, não precisa de cópia, e aí é só aguardar o seu atendimento. Onassis, está acontecendo de hoje até o próximo sábado, qual horário? Olha, o horário do mutirão, ele começa hoje, quinta-feira, se estende para sexta e para o sábado, sempre de 8 às 4 horas da tarde. Esse é o horário em todo o estado de Pernambuco. Onassis, muito obrigado pela participação conosco. É isso, a gente reforça a importância de fazer tanto cadastro biométrico como também realizar a retirada do primeiro título. Almir. Valeu, Gessé. Muito obrigado por essas informações. A gente agradece aqui também ao Onassis, né? E daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Valeu. Agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos de AB Saúde para falar sobre obesidade. Essa doença crônica que pode potencializar e ajudar a desenvolver outros problemas de saúde. E daqui a pouco, no nosso consultório, hein? É no seu AB1, que volta já, 12h, 17 minutos agora. Então, o AB1 voltou 12h, 18 minutos. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru. É sempre bom ver essa movimentação quando a gente percebe aí, por exemplo, essas imagens da rua Visconde de Inhaúma. É uma das ruas mais longas da cidade e a gente está vendo parte dela aí no encontro da Visconde com a Armando da Fonte, né? A gente está vendo os veículos que estão no sentido bairro Divinópolis, fazendo essa conversão à direita. A movimentação pode ser considerada tranquila nesse momento pelas imagens que a gente está vendo. É um espaço comercial também dos dois lados, a gente percebe muitos estabelecimentos e aí na esquina, do lado esquerdo, a SIC. A gente está vendo aí essa movimentação nas imagens ao vivo na telinha da Asa Branca.
E agora a gente atualiza o estado de saúde do menino de 5 anos que caiu do segundo andar de um prédio aqui em Caruaru na última sexta-feira. Você lembra, não é? De acordo com o Hospital da Restauração no Recife, ele se recupera bem, graças a Deus. A previsão é de que o menino receba alta hoje, um alívio para a família. Para a mãe do menino, foram momentos de muita tensão. Agora, o momento é outro. Ela falou sobre como o socorro rápido foi importante para a recuperação da criança. Estava indo para casa para levar ele para o reforço. Quando aconteceu esse acidente, a menina que estava com ele estava muito desesperada, socorreu ele rápido, não esperou o SAMU, já pegou ele no colo, colocou no carro e levou. Imediato, quando chegou na UPA, quando eu cheguei, eles já estavam entubando ele e a gente conseguiu em 40 minutos que o helicóptero chegasse no regional. Na chegada do regional, né, que foi a parte mais difícil, foi quando a gente chegou, já tinha um médico esperando por ele com a sala pronta lá, pediu autorização a minha mãe. A gente pode dar uma olhada nele antes de ir para Recife, a senhora autoriza, disse, autoriza, doutor. O helicóptero vai ficar aqui, a gente vai descer com a máquina, tudo, não vai acontecer nada. A gente orou junto, o pessoal da polícia também orou comigo, veio o tempo todo de Caruaru até aqui, né, orando comigo, pegando na minha mão. Quando a gente desceu aqui, já estava toda a equipe esperando por ele, tinha 5 médicos, tinha cirurgião, já estava todo mundo pronto, a sala pronta. No outro dia eles pediram uma ressonância para desencargo de consciência. Não custa nada, mãezinha, a gente vai dar uma alta podendo fazer aquilo. Eu digo, não, doutor, eu passo o resto da minha vida aqui, agora eu só saio quando tiver tudo certo. E, assim, para a glória e honra do Senhor Jesus, quando saiu a ressonância, não tinha nada. Então a gente ficou em observação esses dias, ele se alimentando, se com a sonda ele ia passar mal, se ele ia vomitar, mas não, ele sentou. Conseguiu sentar, o movimento das mãos, assim que ele voltou no sábado, ele já movimentava tudo. O médico disse que a gente não precisa ter preocupação, ele não corre risco de vida, não ficou sequela, nada. Claro que a gente vai, assim, levar para um psicólogo, a gente vai levar para um fono e fazer todo o acompanhamento que a gente tem que fazer. Como mãe carne, eu posso dizer a você que eu senti a dor da morte. Quando eu vi meu filho entubado na UPA, que eu entrei no SAMU, eu senti a dor da morte, mas, assim, sempre acreditando que o Senhor ia fazer o melhor, sempre. Não teve nada que me deixasse desesperada, não. Bom, agora, meio-dia, 21 minutos, vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Hoje vamos falar sobre obesidade, uma doença crônica marcada pela presença excessiva de gordura corporal e que também pode provocar o risco de outras doenças. Joel Almeida está chegando ao vivo nesse AB Saúde. Uma boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você. Uma ótima tarde para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje, dia de AB Saúde, a gente vai falar sobre essa doença crônica que precisa de tratamento e precisa também de um olhar mais sensível por parte da sociedade. Quem tem obesidade sofre com olhares tortos, com comentários maldosos e tem muita gente que fala assim, ó, não emagrece porque não quer, fecha a boca. Não é bem assim, é isso que a gente vai falar hoje, inclusive, a cada 3 brasileiros, 1 sofre com obesidade. A gente vai mostrar isso nessa reportagem que a gente preparou. Veja. Lídia vivia em uma luta que parecia eterna contra a balança. Chegou aos 3 dígitos depois de engravidar. Foi um processo complicado, né? Então, na minha terceira gestação, então foram 3 gestações ganhando muito peso. A primeira 30 quilos, a segunda 40 quilos e a terceira 45 quilos. Então, eu cheguei realmente a 120 quilos e a minha virada de chave foram eles. Eu estava sem mobilidade, sem saúde, não tinha vontade de me vestir. E aí, assim, cheguei numa loja, fui comprar uma calça e na loja não tinha uma calça que coubesse em mim. Ela lembra que essa guerra contra a obesidade nasceu na adolescência, quando sofreu com distúrbios alimentares. Tive alguns transtornos durante a adolescência, então eu tive bulimia, tive o início de anorexia, então o corpo sempre foi algo muito, assim, os padrões, né, impostos, foi algo que sempre mexeu muito comigo. E aí, durante essa adolescência, eu conseguia me manter magra. Aí, quando veio a fase adulta, que vem novas rotinas, novas práticas, filhos, então foi realmente onde teve todo um desmantelo, né? Sair engordando, sair realmente saindo daquela... a virada do corpo também, né? Que a gente não tem o mesmo corpo. Você com 15 anos não é o mesmo corpo você com 30 anos. Hoje ela vive uma outra fase. Fez as pazes com a comida e aprendeu que precisa manter uma rotina saudável, com alimentação equilibrada, que pode comer uma besteira hora ou outra, mas não sempre, além de uma rotina com exercícios. Descobrir, de você se conhecer
eu acredito que é essencial para você ter paz de espírito e paz na sua trajetória também. Porque o peso não é só na balança, é o emocional também. Então, quando eu fiz esse processo, que eu comecei a me olhar com mais amor, eu comecei a me ver não só como Lídia mãe, mas como Lídia mulher. Então, foi um processo também de descobertas, de ver que eu era capaz, de ver que dependia só de mim e que eu precisava também me fazer esse resgate por mim, não só pelos meus filhos e minha família, mas por mim. A obesidade é considerada como uma doença crônica que causa diversos perigos à saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de circulação, estar associada a alguns tipos de câncer, além de poder afetar a saúde óssea e a fertilidade, além de tantos outros. A obesidade vem aumentando gradativamente no país. Dados do painel da obesidade do Ministério da Saúde mostram que em 2006 o país tinha 11,8% da população obesa. Em 2023 esse número saltou para 24,3%. Quem sofre com a doença não consegue emagrecer porque não quer, mas por condições diversas. Por isso, é considerada como uma doença multifatorial. Ela envolve fatores genéticos, sociais, culturais, econômicos e também ambientais. Entre as dicas dos especialistas para tratar a obesidade estão: adotar uma alimentação adequada e saudável, praticar atividade física regularmente e acolher e cuidar do lado emocional. Hoje, seguindo tudo isso, Lídia perdeu cerca de 40 quilos e diz que está gostando mais do espelho e também da saúde. Foi uma luta e uma busca por esse espelho que eu olhava e dizia, não, eu preciso me resgatar, não sou eu. E aí foi um processo doloroso, não foi fácil, porque não é fácil você deixar de comer uma pizza enorme e você começar a ficar satisfeito com um pedaço. Não é fácil, mas é possível, é muito possível. Olha aí, um bom exemplo da Lídia que conseguiu perder 40 quilos aí, ó, com alimentação regrada, mantendo o corpo em movimento, mas é preciso olhar a obesidade, né, como uma doença multifatorial. Vai depender aí de diversos fatores, é preciso cuidar também da cabeça e essa é uma luta constante, né? Por isso que eu estou aqui no consultório do Dr. Diego Rodrigues, que é especialista em emagrecimento. Doutor, boa tarde. É preciso a gente falar mais sobre obesidade, né, com um olhar diferente. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os telespectadores. A obesidade, ela é uma doença crônica de difícil controle e que tem origem hipotalâmica. Ela tem origem na inflamação do cérebro. Então, imaginem vocês o quanto eu preciso acolher essas pessoas que estão obesas, não porque querem, não porque são preguiçosas, não porque são desleixadas. Obesidade é uma doença, assim como a hipertensão arterial, assim como a diabetes, ela é uma doença crônica e ela precisa de tratamento e ela precisa mais do que isso, de entendimento e de acolhimento. Então, espero que você que está ouvindo essa reportagem possa modificar a forma com que você vê aquele paciente obeso, de alguém que sofre preconceito para alguém que precisa ser acolhido e cuidado. Doutor, a gente tem uma chuva de perguntas aqui. O telespectador mandou várias perguntas pelo nosso canal, pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta é do Matheus Florencio, ele é de Santa Cruz do Capibaribe. Ele diz assim: sou obeso e busco tratamento com frequência, mas sempre acabo tendo recaídas e paro o tratamento. Quais são os riscos para a minha saúde no futuro, caso eu consiga tratar a obesidade? Não consiga, né? Não consiga. A obesidade, ela é uma doença de caráter crônico. Imagine você que está tratando hipertensão arterial ou diabetes. Quando você para o tratamento, essa pressão vai subir, essa diabetes, a sua glicose vai aumentar. A obesidade é do mesmo jeito. O tratamento, ele precisa ser baseado em 3 pilares. Ele pode e deve ser medicamentoso, ele deve incluir atividade física e deve incluir reeducação alimentar. Sempre que você perde peso, o teu corpo ele vai ter uma grande tendência a querer reganhar o peso que você perdeu e voltar para aquele peso onde ele estava teoricamente confortável nele. A gente chama isso de ponto de equilíbrio ou ponto metabólico. E isso, sempre que você perder peso, sem um bom planejamento, sem atividade física e sem reeducação alimentar, a chance que você reganhe todo esse peso e até mais, ela é muito grande. Então, é importantíssimo que você tenha um bom planejamento e um bom acompanhamento para que isso não acompanhe. Mas eu já te adianto que é muito possível, sim, perder peso e manter esse peso perdido. Juliana Alves, aqui do centro de Caruaru, ela
Diz assim: gostaria de fazer o uso das canetas emagrecedoras para me ajudar a perder peso. Como saber qual a melhor forma e qual a melhor para mim? E como esse tipo de medicamento funciona no corpo e quais são os efeitos colaterais que ele pode causar? Essa medicação, ela é um análogo do GLP-1. GLP-1 é um hormônio produzido no meu intestino que serve para sinalizar para o meu hipotálamo que eu preciso parar de comer e que eu preciso começar a gastar isso que eu consumi. Esse é o principal mecanismo dessas medicações. E os grandes efeitos colaterais delas são relativos ao intestino, como náuseas, vômitos, diarreias, e esses efeitos estão atrelados à dosagem que você utiliza. Ou seja, quanto maior a dosagem, maior a chance de que você tenha efeitos colaterais. E a principal forma de saber qual medicação você deve usar é realmente fazendo uma boa avaliação, uma boa investigação, que inclui exames de imagem, ultrassom e inclui exames de sangue, para que veja de forma muito detalhada o que você precisa. Doutor, a Sofia Menezes e do João Mota, aqui de Caruaru, pergunta assim: é verdade que perder peso muito rápido pode fazer com que eu tenha pedra nos rins ou na vesícula? Se sim, como posso fazer para evitar isso? A pedra na vesícula, no rim não, pessoal. O emagrecimento não tem relação com pedra nos rins. Ele tem relação com pedra na vesícula. 1 em cada 10 pessoas que perdem peso vão ter pedra na vesícula, porque a vesícula, ela é um órgão responsável pela digestão de gordura. Quando você reduz de forma muito intensa o consumo de gordura, a vesícula para de funcionar e o líquido que tem dentro dela, que serve para a digestão de gordura, vai virando barro e depois pedra. Então não tem como evitar. O que a gente pode fazer é uma alimentação saudável, equilibrada e que tenha gorduras boas. Dessa forma, a vesícula ainda vai ser utilizada e você não vai ter pedra. Mas isso é sim um efeito possível do processo de emagrecimento. Doutor, assim como a Sofia perguntou, né, desses efeitos, se pode causar pedra na vesícula, e a Juliana falou dessa questão dos efeitos colaterais também, a gente fala do cuidado ao utilizar essas canetas. Inclusive, a gente tem algumas aqui para mostrar, e aí, enquanto o senhor vai mostrando elas, eu vou lhe perguntar o seguinte: é importante a gente entender essas canetas não como canetas emagrecedoras. Elas auxiliam nesse tratamento da obesidade, não é todo mundo que precisa, né? E por isso que é preciso ter esse acompanhamento médico, para que não aconteça, por exemplo, desse paciente ele ter o que a gente começou a olhar com outros olhos, essa inflamação que está acontecendo aí, né, nesse órgão que controla a glicemia do sangue. Perfeito, Joel. É uma ótima pergunta e requer muito esclarecimento. O pâncreas, ele é o órgão responsável por duas coisas: pelo teu controle de glicose e também por parte da tua digestão. Quando você usa essas medicações, tanto por tempo prolongado como com doses muito elevadas, você pode ter a pedra na vesícula. Essa pedra na vesícula, quando migra, obstrui a passagem do líquido produzido pelo pâncreas. E esse líquido, que serve para digestão, começa a machucar esse órgão, gerando essa inflamação, que é a pancreatite aguda. A gente tem outras perguntas aqui. A Fátima Barbosa do Caiucá, ela quer saber se é verdade, se ela pode parar de fazer o uso das canetas, vai ganhar mais peso. Sempre que você perde peso, o aumento da fome ele é inerente ao processo. Ou seja, se você usa as canetas e não tem uma reeducação alimentar e não tem um aumento da atividade física, você vai reganhar todo o peso perdido. Doutor, a gente tem outras perguntas, não dá tempo de fazer todas aqui, mas desde já quero agradecer a sua participação, falar sobre esse assunto, falar sobre essas canetas aí, que são conhecidas por serem canetas emagrecedoras. É muito importante, porque a gente está ajudando um monte de gente a entender mais sobre esse assunto, sobre esse novo tratamento da obesidade. Obrigado, viu? Joel, muito obrigado a todos. E, gente, sempre quem tem obesidade deve buscar acompanhamento médico para esse tratamento. Muito obrigado. É isso. A gente fala hoje sobre obesidade, sobre esse tratamento que precisa ser olhado realmente com um olhar mais sensível para esses pacientes que precisam ser vistos de outra forma, sem preconceito. Quem tem obesidade não tem porque quer. E é importante também a gente falar que para essa perda de peso, ela tem que ser gradual, ela tem que ser acompanhada para que a pessoa não tenha uma pancreatite, não tenha um outro problema sério, como a gente vem noticiando aí de norte a sul do Brasil, inclusive mortes. Se você quer emagrecer, procure um médico, vá para o postinho de saúde se você não puder pagar uma consulta, mas faça isso de forma séria e responsável. Almir.
Joel, valeu, muito obrigado pelo nosso consultório de hoje, o AB Saúde. A gente também estende esses agradecimentos a você que participa mandando as perguntas pra gente, não é? Valeu, viu, Joel? A seguir, pessoal, tem o AB Esporte. Aí a gente vai trazer as novidades do Central, porque a Patativa tá de olho na Série D do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes para você. 12h, 34 minutos, a gente volta já. E o seu AB1 está de volta, agora 12h, 36 minutos. Vamos seguindo porque o governo adiou o início da regra que altera o trabalho no comércio nos feriados. Essa regra, pessoal, passaria a valer a partir desse domingo agora, mas foi prorrogada por mais 90 dias. Então, a gente vai voltar a falar com o Gessé Ascioli para trazer os detalhes dessa prorrogação, não é? E dessa portaria também. Não é isso, Gessé? É isso, Almir. A gente volta para falar desse assunto importante, né, que houve essa prorrogação da portaria, mas antes a gente vai entender aqui com o Dr. Clóvis Santos sobre o que significa essa portaria, porque já existe para algumas categorias a prerrogativa de ter ali a convenção coletiva para trabalhar durante feriados e ter aquela compensação. Mas no caso desse novo momento, o que é que diz a portaria, doutor? Boa tarde. Bom, nós estamos a falar da portaria 3556 de 2023, portanto ela está suspensa há 3 anos e deveria entrar em vigor agora no dia 31 de março, né? Dia 1º de março, melhor dizendo. Ela revoga as autorizações automáticas para as empresas trabalharem aos domingos e exige que tenha na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva atinge toda a categoria de uma vez e se não tiver convenção coletiva, cada empresa tem que fechar o acordo com o sindicato, que tem a prerrogativa de autorizar ou não o trabalho aos domingos, observada a legislação municipal. Em relação à extensão, agora foi estendido o prazo para que essa portaria entre em vigor. Nós temos mais uma alteração e isso implica na entrada em vigor, né, dessa portaria. Na verdade é um velho costume brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. Então o governo, atendendo o apelo dos empresários, resolveu por estender mais 90 dias para dar tempo às empresas verificarem se já tem na convenção coletiva autorização para trabalhar nos domingos e feriados, ou fechar com o sindicato as condições de trabalho, os horários, a reposição desse dia de folga, quanto seria o pagamento e outros benefícios que o sindicato vai exigir, porque geralmente a empresa só quer trabalhar no feriado no domingo porque é um dia de maior movimento e ela vai lucrar mais. Em relação à possibilidade de uma outra extensão, é possível? A lei deixa brecha para isso? Vai depender do governo e do Ministério do Trabalho, que é o emissor da portaria, né? Mas depois de 3 anos já está na hora de entrar em vigor e começar a beneficiar os trabalhadores. Dr. Clóvis, muito obrigado pela participação conosco. É isso, com essa prorrogação fica então mais 3 meses. Aí a gente vai seguir acompanhando, porque é uma portaria importante que envolve o trabalhador, Almir. Naturalmente, a gente vai seguir acompanhando sim, Gessé. Muito obrigado ao advogado também e bom trabalho para você. Seguindo, pessoal, vamos para o AB Esporte agora porque tem novidades no Central, hein? A Patativa segue reforçando o elenco e a comissão técnica de olho na Série D do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você. Uma excelente tarde para todo mundo que está ligadinho no AB1. Pois é, a Patativa confirmou a volta do treinador Leandro Senna, meus amigos. O anúncio foi feito ontem nas redes sociais oficiais do Central e foi bastante comemorado pela torcida, viu? Aos 49 anos, Leandro chega para a segunda passagem dele na Patativa. Lembrando que na temporada passada, o técnico comandou o time caruaruense na disputa da Série D do Brasileiro, quando o Alvinegro foi até as oitavas de finais, o melhor resultado do time nas participações que fez na 4ª divisão. Dentre os trabalhos de maior destaque na carreira, Leandro tem um título na Série D conquistado em 2022 pelo América de Natal. E o último clube de Leandro no ano passado foi o Joinville, de Santa Catarina. O trabalho dele agora no Central é focado para a Série D, que começa dia 5 de abril. E terá tempo para planejar a equipe, para os treinos, tem tudo para deixar o time com a digital dele. Os grupos da 4ª Divisão Nacional ainda não foram divulgados e devem ser divulgados em breve pela CBF.
Inclusive, o treinador Leandro Senna nos enviou um vídeo falando as primeiras palavras após o retorno ao Central. Vamos conferir agora as palavras do comandante. Fala, torcedor centralino, aqui Leandro Senna falando, né, da satisfação de poder voltar ao Central de Caruaru para o ano de 2026. Espero contar com o apoio de todos para que a gente possa fazer uma grande campanha na Série D de 2026, tá certo? Minha satisfação é enorme, uma alegria muito grande de poder voltar à Patativa do Agreste. Um grande abraço a todos. Bom, então, além da volta do comandante Leandro Senna, outras contratações foram anunciadas nessa semana pela Patativa. Vamos conferir aqui no telão. Pingo, atacante em Santa Cruz, 34 anos de experiência para trazer justamente essa experiência para o setor ofensivo. Milton Rafael Paredão, que fechou a defesa alvinegra do ano passado, bastante comemorado o retorno dele também à Patativa, excelente nome. Ele já jogou inclusive no time que tinha Sidoff pelo Botafogo. E Eric Cunha, que estava na equipe do Maguari nesta temporada, no Pernambucano, foi dispensado do Maguari e vem reforçar o Central para a Série D, Almir. Exatamente. A gente sabe como é que fica o coração do alvinegro, né, do torcedor. Afinal de contas, foi bonita demais a campanha da Série D do Central, não é? E aí a gente fica numa expectativa grande, porque aumenta também o nível de cobrança. O sarrafo aumenta, meu caro Mateuzinho, porque a expectativa redobra, porque são figuras que conhecem o Central, conhecem a cidade, a temperatura da torcida, sabem dos planos, o planejamento, o tamanho do sonho do torcedor do Central. Enfim, a gente está nessa expectativa. E olha, se a torcida do Central tá assim, nesse clima, né, esperando a Série D, tem uma turma aqui do Agreste contando as horas para uma boa resenha amanhã. Não é isso, Matheus? Exatamente, Almir. Amanhã acontece mais uma edição da Caravana do GE, desta vez em Riacho das Almas, aqui pertinho, a terra do nosso querido Antônio Marcos, aqui pertinho de Caruaru. Tiago Medeiros vai estar presente e, inclusive, já mandou um vídeo falando sobre esse encontro. Bora conferir. Joias amadas de Riacho das Almas, estou passando aqui para fazer convite para vocês. Nesta sexta-feira, o Globo Esporte vai ser ao vivo aí de Riacho das Almas. 10h30 da manhã, por aí, eu e toda a equipe, Dani Moraes também, vamos estar em frente à Igreja São Sebastião, ali na praça, com a nossa Caravana do GE, que é o projeto que o Globo Esporte sai aqui do estúdio, pega a estrada para fazer da sua cidade o nosso cenário, beleza? Vamos pro Agreste, vamos para Riacho das Almas, nesta sexta-feira, 10h30 da manhã, eu conto com todo mundo presente, beleza? Cabelo é pouco, mas cheio de amor para dar. Riacho das Almas, de moral. Que arretado. Mas será que nosso companheiro Antônio Marcos da CBN vai estar lá, Almir, também? É possível que sim. Pois bem, então eu vou ficando hoje por aqui, me despedir de vocês aí de casa, mas olha, também convidar vocês a estarem acompanhando nossas matérias no nosso portal GE Caruaru Região, que lá tem todas essas informações que a gente trouxe hoje e muito mais. Então, forte abraço, companheiros, e Almir, até amanhã. Valeu, hein, Matheus? Valeu, meu amigo. Grande abraço e até amanhã. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cuidados com os pets em relação a esse calor, hein? As altas temperaturas também impactam na saúde dos bichos e a gente vai explicar tudo daqui a pouquinho no seu AB1. 12h, 44 minutos. Olha aí o banho de piscina para refrescar. A gente volta já. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 46 minutos. Vamos voltar à redação porque tem outros destaques do nosso portal com você, Larissa Juliana. Oi, Almir, boa tarde novamente. Olha, o vereador Bruno Lambreta assumiu interinamente a Prefeitura de Caruaru após o prefeito Rodrigo Pinheiro e a vice-prefeita Deise Silva se ausentarem do cargo. O Bruno Lambreta é presidente da Câmara de Vereadores e vai ficar no cargo até o retorno do prefeito, que está de recesso. A vice-prefeita Deise Silva estava à frente da gestão durante o recesso do prefeito e ontem ela assinou a ata de transição no gabinete que oficializou que o Bruno Lambreta assumisse interinamente a administração municipal para que ela fosse cumprir uma missão no Chile. Como o Bruno Lambreta é presidente da Câmara Municipal, essa ocupação do cargo seguiu a linha sucessória prevista em lei, que determina que, na ausência do prefeito e do vice, o presidente da Câmara assume o cargo.
Com a ausência do Bruno Lambreta na presidência da Câmara, o cargo passa a ser exercido interinamente pelo vereador Jorge Quintino. E aí no G1 a gente traz todas as informações sobre isso, Almir. Muito bem, Larissa. E no nosso portal também tem informações a respeito do programa Pé de Meia, né? Exatamente, porque começou a ser pago hoje o benefício Pé de Meia, que é um benefício do governo federal, que aí contribui para que os alunos do ensino médio continuem assistindo às aulas. E aí esse pagamento de R$1.000 vai ser feito hoje para os estudantes do 3º ano do ensino médio que foram aprovados no ano passado. Esse pagamento do benefício efetuado hoje é para os nascidos em janeiro e fevereiro. Também recebem R$200 os concluintes que participaram dos 2 dias de prova do Enem 2025. O dinheiro é depositado na conta Poupança Caixa Tem e pode ser movimentado pelo aplicativo, como também Pix e transferências. Alunos do 1º e 2º ano também vão receber o depósito de R$1.000 do governo federal, mas esse valor fica bloqueado até a conclusão do ensino médio para que o estudante, depois que concluir o 3º ano, possa fazer o saque desse dinheiro. O programa Pé de Meia é do Ministério da Educação e tem como objetivo combater a evasão escolar e ampliar o acesso à universidade e também ao mercado de trabalho. E aí no G1 a gente traz o calendário completo desse pagamento desse benefício. É só conferir no nosso portal, Almir. Perfeitamente, Larissa. Muito obrigado pelas informações do G1 nessa edição de quinta-feira do AB1. Bom trabalho para você, hein? Até amanhã. Eu que agradeço. Até mais, Almir. Valeu. 12h49. E essas altas temperaturas, hein? Elas não afetam só os humanos, não. Os animais também sofrem com o calor. Por isso, são necessários alguns cuidados para evitar complicações nos pets. Veja na reportagem de Karen Diniz. Que o sertão do estado é quente, todo mundo sabe. E que esse calor castiga os moradores também. Mas você sabia que os humanos não são os únicos a sofrerem com as altas temperaturas? Os animais também sentem bastante o calorão típico da estação do verão. Em Serra Talhada, não é difícil achar cães procurando uma sombrinha na rua para descansar, por exemplo. Alguns moradores colocam tigelas com água nas calçadas e até improvisam um abrigo com sombra. E quem tem um animal de estimação em casa tenta proporcionar um melhor conforto térmico para eles. Natália é tutora de 2 cães, John, esse grandão da raça Golden, e Rocco, o menorzinho da raça Spitz. Ela conta que o comportamento deles muda quando os dias estão mais ensolarados. Eles ficam mais, como se estivessem mais tristes, mais quietos e mais recolhidos em um cantinho. E John, que é o Golden, ele é maior, então ele fica mais ofegante. E aí ela utiliza várias estratégias para amenizar o calor dos cães. Para complementar a decoração da minha casa, existem vasilhinhas de água espalhadas por todo canto. Então eu coloco muita água, tá? Várias vasilhinhas espalhadas pela sala, nos corredores, no quarto, no jardim. E a gente sempre vai colocando gelo. Eles gostam muito de gelo, então ameniza muito. E muita água. Até a piscina da casa fica liberada. John é quem mais aproveita essa sombra e água fresca. Para uns, pode até parecer exagero, mas realmente vale de tudo para proporcionar um melhor conforto térmico para os cães, já que, diferente de nós, humanos, eles têm uma maior dificuldade na hora de controlar a própria temperatura. Nesse período, que começa o período mais quente do ano, a gente tem que ter atenção, porque além das alterações dermatológicas que a incidência solar pode causar, assim como acontece com a gente, eles também têm muita alteração respiratória. Isso se dá ao fato da troca de calor. A gente troca muito calor, consegue baixar nossa temperatura pelo suor. Eles não suam tanto quanto a gente. Então, a melhor forma que eles têm de trocar o calor, de baixar a temperatura, é através da respiração. E aí, os tutores têm que ficar atentos aos sinais de insolação. O primeiro deles é o ritmo da respiração do animal, que fica ofegante e coloca logo a língua para fora. Depois, podem aparecer sintomas mais graves. Em relação à questão respiratória, a primeira coisa que a gente vai ver é a questão da hiperventilação. Então, eles vão ficar hiperventilando e a alteração da coloração da língua vai mudar. Ela vai começar a ficar um pouco mais
começando a ficar um pouco cianótico. Você vai notar inicialmente aquele vermelho, não tão vivo, não tão rosinha, mas aquele vermelho mais para o vinhozinho, mais para o roxo. E aí, no quadro mais grave, a gente encontra esse sinal de cianose completa, né? Que é o animalzinho com a língua toda roxa. Tem deles que, até devido a um período prolongado de falta de oxigenação, eles entram num quadro de cegueira temporária, né? Então, realmente é um quadro grave que esses pacientes eles podem vir a óbito. Eles, quando chegam nessa alteração de cianose, de alteração da coloração da língua, eles precisam já de atendimento médico para a gente conseguir diminuir essa temperatura e assim conseguir baixar a hiperventilação. Por isso, os tutores devem caprichar na hidratação. Outra coisa que a gente também pode ajudar, né, durante essa fase é oferecer um picolézinho, um banhozinho com aguinha, não precisa ser nem gelada, né, água normal assim, natural, em temperatura ambiente. A gente deixar eles dentro de casa, principalmente nesses períodos mais quentes do dia, isso tudo vai auxiliar para evitar complicações. E os passeios só podem acontecer em horários específicos, antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, já que se o chão estiver muito quente, pode queimar as patinhas deles. E os cuidados com os pelos também entram no jogo. Ao ver um cãozinho assim, bem peludo, a gente pensa logo, nossa, esse animal deve estar passando calor. Mas na verdade é o contrário. Em algumas raças, os pelos longos são, na verdade, grandes aliados desse clima mais quente. Por isso, é importante buscar especialistas que saibam fazer a tosa correta para cada tipo de cachorro. O profissional especialista em estética, higiene e bem-estar animal é chamado de groomer. Rosa desempenha essa função há cerca de 5 anos. Ela explica por que é importante pensar na tosa correta. Eles têm uma camada de subpelo que ela é um termo. Então, tanto ela serve para o cão se aquecer como esfriar. Então, por esse motivo, a gente não deve chegar até essa camada, não é que não possa tosar. Durante o calor, a gente pode dar uma rebaixada sim nesse pelinho, dar uma amenizada. Porém, o cão ele só sua pelas patinhas e pelo focinho, né? Então, não há necessidade de fazer essa troca tão pesada de pelo dele, que é a tosa, que muita gente prefere que faça verãozinha, baixinha. Não tem essa necessidade, porque eles já fazem isso sozinhos. É dele, é natural. Além de banho e tosa, o espaço também funciona como um hotelzinho, onde os cães podem passar o dia ou se hospedarem quando os tutores estão viajando. E não faltam atividades de verão por aqui. Então a gente coloca sempre os cães para brincarem na piscina, atividades de baixa intensidade, né? Nos horários específicos. Temos também brincadeiras com gelo, muita brincadeira com gelo e frutinha congelada. É liberado picolé e gelinho o tempo todo para eles, para que a gente consiga trazer mais qualidade de tempo para eles durante esse calor, porque tá absurdo, né? A hora do picolé e da piscina é uma verdadeira farra, com cada um disputando um espacinho maior na água ou um pedaço de picolé a mais. Michele cuida de Floquinho há 3 anos. Ele frequenta o hotelzinho para cachorros 3 dias por semana. A tutora conta que as atividades auxiliam para o bem-estar do animal. Tem muito estímulo, né, ambiental, principalmente o uso do sorvetinho, adaptado com frutas. E a interação também com outros cachorros melhora muito esse período de estresse também, que querendo ou não, a alta temperatura traz uma alteração comportamental. E aí ele conviver com outros cachorros auxilia muito, principalmente porque a raça do Floquinho tem muita ansiedade. Então o fato dele conviver com tantos cachorros ajuda bastante. Para os tutores, são cuidados que tentam retribuir de alguma forma a alegria e o bem-estar emocional que esses animais proporcionam para as famílias. E meus cachorros, eles todos que eu tive ao longo dos anos, eles são membros da família. Nós o tratamos como eles devem ser tratados. Nossos cachorros têm um papel importante na nossa casa. Eles são companheiros, eles são leais, eles são suporte emocional. Então, assim, nos ajudam muito. Eu amo ter animais. Eu nunca tive uma casa sem bicho. O Floquinho é tudo pra mim. Como um filho mesmo. É minha vida. Minha vida. Quer ver ele sempre bem? Sim, sim. Prioridade máxima. Sempre bem, sempre feliz. É o importante. A meta da vida é que ele seja feliz e saudável sempre.
É muito amor envolvido, né não? Agora, meio-dia e 57 minutos, a gente vai ver um pouquinho mais do trânsito aqui na capital do Agreste. Esse é o centro da cidade, imagens da rua 15 de novembro. A gente ainda vê bastante movimento, chegando ali perto de 1 da tarde. Naturalmente, essa movimentação vai aumentar depois das 14 horas, porque é quando todo mundo está de volta para o batente, né, para as atividades aí nesse ponto comercial da cidade. E a gente vê essa movimentação tanto de pedestres aí, ó, nas calçadas, como também dos veículos, carros, motos, ônibus ali estacionados. É um pouquinho do nosso dia a dia nessa movimentação ao vivo. E olha, sexta-feira é dia de Som e Sotaque aqui no AB1. Olha só o que vem por aí. Amores, ó, amanhã tem Som e Sotaque com essa voz linda, Renilda Cardoso. Canta pra gente, amor. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco. Ó, amanhã, tá? E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o cientista da UFPE, Jones Albuquerque. Ele vai falar sobre alguns vírus que foram descobertos recentemente aqui no país e sobre como deve ser o nosso comportamento diante desse fenômeno. O Panorama começa às 2 horas, hein? Na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quinta-feira termina agora, agradecendo sempre a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, a partir das 11h45, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.